Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe e proteja, né? Aí eu peço também proteção para mim, óbvio, né? Todos nós aqui que estamos precisamos de proteção. Algo maravilhoso para nós é sabermos que essa proteção ela está de acordo com a nossa própria forma de trabalharmos aqui na Terra. Porque tem gente que trabalha no egoísmo, não é? Trabalha na, no campo do desequilíbrio. E depois que é proteção. E Deus não nega a proteção. Deus não nega. Mas cada um tem que fazer seu esforço. Não é verdade? Então, para isso, nós precisamos entender essas leis divinas. Como elas são saborosas e como o quão elas podem ser amargas dependendo das experiências que escolhemos no nosso dia a dia. Para o próprio presente, nós trazemos do passado coisas a resolverem-se. E para o futuro, se fizermos uma boa plantação, não é uma boa semeadura, semeando o bem, nós teremos com certeza uma melhora significativa para as próximas existências. Entendeu? Seremos mais felizes. Nós vamos falar sobre esse assunto daí agora com o estudo do livro Céu e Inferno. Meu nome é Valtécio Paz e seja bem-vindo. E nós pedimos a vocês sempre um like, não é? Um gostei. Por favor, comenta, compartilha com as pessoas. Tem gente, muita gente precisando disso, minha gente. Tem muita gente. Tem muita gente achando que vai morrer. E não vai morrer. Ninguém morre. Nem mesmo as plantas morrem. É incrível. É incrível. Tudo que tem vida não morre. Tudo que tem vida não morre. Tudo. Uma formiga, uma bactéria. Aí vamos para os grandes, né? Imagina, uma formiga nos olhar. Nós somos enormes para uma formiga. Nós não morremos. Nada que Deus cria e tem vida morre. E aquilo que ainda não tem vida, como por exemplo a pedra, a matéria, vamos dizer aí a montanha, vai se transformando até tornar-se uma vida. Isso é uma obra divina, tá? Então vamos para os nossos estudos de hoje. É uma pequena introdução. Um grande abraço e vamos, com paciência, vamos ler para comentarmos sobre o assunto, tá? Muito interessante hoje. Muito interessante mesmo, tá? Vamos lá. Nós estamos no livro Céu e Inferno. Vou levar você para o capítulo. Hoje vai ser o número 14, esse aqui, tá? Já já a gente volta para ele. Então vamos aqui em cima para nós vermos. Quem tiver o livro em casa pode pegar o livro Céu e Inferno, se você o tem. Se não, compre, se você quiser. Se não, na internet você encontra. Nesse site, por exemplo, Kardecpedia, está tudo arrumadinho. Então, ó, livro Céu e Inferno está aqui. Ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, ok? O capítulo de hoje, da primeira parte, é o 7º. Vocês estão vendo aqui o 7º. E as penas futuras, as penas futuras segundo o Espiritismo, do capítulo 7º. O nosso assunto é esse aqui. O Código Penal da Vida Futura. Ok? Código Penal. Esse aqui funciona nos espíritos. Então nós vamos para o número 14, porque o seu tempo é precioso e nós não queremos abusar do seu tempo, mas queremos lhe ajudar a compreender o quanto Deus nos ama, tá? Mas se você não se amar, aí você se perturba, você se escraviza e você poderá provavelmente sofrer parecendo ser eternos seus sofrimentos, quando eles não são, tá? Todo sofrimento tem seu tempo no espírito. Então vamos para a leitura e vamos entender esse assunto. Número 14. Estando a duração do castigo subordinada à melhoria, daí resulta que o espírito culpado que jamais se melhorasse sofreria sempre e para ele a pena seria eterna.
Olha, é o número 14, é tão simples de entendimento, né? Mas vamos conversar sobre esse assunto, porque esse assunto não se encerra bem por assim dizer, tá? Então eu vou voltar aqui com vocês, olho no olho, e vocês nos ajudem com suas inspirações. Por exemplo, quando nós falamos em eternidade, parece que não tem fim, não é? Choveu, está chovendo eternamente, já fazem 5 dias, 3 dias. Lógico, um dia ela vai parar. Entenderam? Esse termo eterno aí, ele não está dizendo que a pessoa vai sofrer eternamente, o espírito. Não sofre. Ele vai sair dos problemas que ele criou para ele próprio. Por isso que está o sofrimento. Veja, Deus nos criou simples e ignorantes. As leis dele já existiram. No momento que ele nos criou, ele nos banhou com suas leis. Todos nós temos-las. Todos. Todos. Os animais, eles têm inteligência. Os animais têm inteligência, todos eles. Você já viu que a formiguinha anda, não é? Depois que ela encontra comida, ela avisa as outras? Isso é inteligência. Nós vemos os elefantes, nós vemos os animais de diversas formas, né? Por exemplo, as aranhas, para fazer aquele trabalho maravilhoso, magnífico, tem que ter inteligência para fazer aquilo ali. Deus que criou, Deus é que sabe como é que é isso. Imagina a abelha. A abelha fazer um favinho, um favo. É coisa linda. É um trabalho muito bonito. É um trabalho de formiga ali, né? Aquelas abelhas, as milhares, fazendo aqueles favos deliciosos, chegando d'água na boca. Não é? E vem o mel, e vem a cera. Meu Deus do céu. Oh, Deus só faz coisas boas. Me perdoe. Eu me emociono, porque falar de Deus, ou falar em Deus melhor, porque seria falar mal, mas falar em Deus é vida, é amor, prosperidade, ganhos, positividade, nada de negatividade. Então Deus, ele me criou e criou a você. Nós estamos aqui, não é verdade? Agora, vem as punições. Quem é que pune quem? Olha, é por isso que as leis que falamos no início, ele criou e já somos banhados por elas? Sim. Os animais, eles têm um direito entre si de comer uns aos outros sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Necessitam disso. Não tem problema, não tem crime para eles. Mas para nós tem. Para nós tem infrações. E tem muitos sofrendo. Aqui, olha, nós vamos encontrar natureza de sofrimentos terríveis. Como já falamos. Tem gente que passa o dia quase inteiro deitado numa cama, na mesma posição. Coitado, que sofrimento desgramado. Vocês já ouviram falar, ou provavelmente conhece isso. Algum ente querido. Por que ele está assim? E por que o outro está pulando, dançando? E o outro que está pulando, dançando, muitas vezes ele quer mais do que ele tem. Então ele pula para fazer a desgraça contra os seus irmãos. Ele não presta atenção nesse que está na cama sofrendo. Ele não presta atenção naquele que vê os seus membros superiores, os braços, não é? Vem só o cotoco, né? Como nós já falamos. Você já imaginou a pessoa sem os braços, sem as pernas? E se quiser coçar? Porque ele tem necessidade de se coçar, sabia disso? Isso tem. Coitado. Depende de tudo. É ou não é? Tem pessoas que vêm com um probleminha na cabeça, está lá desligado, alguma coisa. A ciência não liga, a ciência não consegue ligar. E acabou-se. É assim, a ciência não consegue. Não consegue porque Deus ainda não permitiu conseguir. Eita, como assim? Porque nós precisamos provar, nós precisamos expiar. E a expiação é uma correção das faltas do passado. Provar é aquilo que nós estudamos, nós compreendemos e temos que provar. Eu provo que eu sou capaz de amar. Então Deus
me ajudou, eu fui para a igreja, eu fui para um centro espírita, fui bem orientado, pá, volto para casa e no primeiro momento eu dou um grito. Não passei na prova. Ou eu não tenho paciência, não estou passando na prova. O pior é que se eu fizer gravidades, essas gravidades podem fazer com que sofrimentos virão para mim no futuro, aonde eu possa mesmo ser desprovido dos membros superiores. Entendeu? Ouvir cego, mudo surdo. Entenderam? Então as leis divinas, elas são justas, maravilhosas. Deus nos banhou. Os animais podem se agredirem. Pode, mas eles fazem por necessidade. Observe que o animal, são raros os que vão esconder sua comidinha, né? Porque para pegar um outro irmão dele, que ele nem sabe que é irmão, mas para pegar o outro é um trabalho danado. Não é só na primeira vez que pega. É muitas vezes que ele corre o risco, inclusive também de ser comido, de ser pego. Mas aí nós estamos no assunto que fala isso aqui. Então vamos de novo à leitura. Ele diz, estando a duração do castigo subordinada à melhoria, daí resulta que o espírito culpado, que jamais se melhorasse, sofreria sempre e para ele a pena seria eterna. Quando nós dizemos sempre, então, vamos dizer o seguinte, eu vou até mostrar esse livro aqui para vocês também, né? Já vou aqui, vou passar aqui bem rapidinho. Eu vou mostrar esse livro aqui, tem no YouTube, ó, o áudio. Se você não tiver o livro, talvez você não encontre, mas esse livro aqui, ó, Esculpindo o Próprio Destino. Esculpindo o Próprio Destino. Digita no YouTube que vocês vão encontrar. Olha, Esculpindo o Próprio Destino. Aí tem esse áudio. Assiste esses áudios aqui, ó. Isso é um livro, eu li esse livro, é uma viagem maravilhosa a nós internamente. Aqui você vai encontrar espíritos que estão com problemas a níveis tão sérios, moral, veja bem. Tem um problema físico que nós podemos carregar, não é? Tem gente que vem sem a fala, como nós já falamos, sem ouvir. Tem gente que pode vir sem os 2 olhos, pode vir só com um. Ou vem com os 2, perde um. Ou perde os 2. É ou não é assim? Por que tudo isso? Por que o câncer? Ora, essas coisas acontecem porque Deus está chamando. Olha, meu filho, ei, respeite, aprenda. É um chamamento para Deus. Olha, as pessoas que passaram há pouco tempo no Haiti, né, esse problema do fogo que teve lá, vocês viram. Vê a entrevista deles, eles veem diferente o mundo. Eles veem com mais colorido, com mais justiça, com mais perfeição, porque eles estiveram à beira de serem desligados aqui da Terra. Outros foram, infelizmente, queimados, abraçados no carro. Os assuntos são fortes? São. Mas não é de brincadeira. Por quê? É sério. Se nós fizermos o mal aos nossos irmãos, um dia nós vamos colher isso. Dá para entender? A história nossa tem bilhões e trilhões de exemplos. Tinha pessoas que fizeram suas casas à beira de um vulcão. Nem sabiam que danado era isso, né? Achavam que aquilo ali nunca ia haver erupção, ele iria acordar, ele nem entendia aquilo. E foram pegas, os arqueológicos, esses que estudam, depois só as cinzas, os ossos ali, e a cinza conservou. Por que estavam ali? Minha gente, nas leis de Deus ninguém escapa, certo? E aí é o seguinte, se você for ver esse livro que nós mostramos há pouco, Esculpindo o Próprio Destino, você vai ver que os espíritos desencarnados, muitos deles já estão aqui na Terra, viu? Pintaram miséria com Jesus, contra Jesus no carnaval. Vestiram Jesus, fizeram uma barbaridade contra Jesus. Jesus até hoje, ele é motivo de chacota para muitos espíritos. Certo? Que não é fácil ver Jesus, todo bem que ele nos fez, e essas criaturas faz os seus carnavais, faz suas festas e ainda bota ele para passar momentos tão ridículos. Mas é para chacoalhar a humanidade, para saber como é que estão vocês. Vocês estão vendo? Está bom? Está ruim?
Aí veja bem, os espíritos do livro aí que nós comentamos, Esculpindo o Próprio Destino, estudando esse livro, tem espíritos, muitos, que não querem reencarnar aqui na Terra agora. Porque eles não estão de acordo, veja só como é que é. Eles não estão de acordo, eles não querem, eles não aceitam virem mutilados. Como assim? Eles podem vir sem um membro ou sem os membros superiores e inferiores. Vir só o cotoquinho, como nós falamos, que tem aqui. Não são muitos os casos. Quer dizer, são muitos, se nós formos juntar todos eles, são muitos no planeta. Mas em regiões é uma ali, outra acolá, né? Mas no hospital, muito sofrimento. Aí eles não querem vir porque eles serão mutilados. Só querem vir se for tudo saudável, delicioso, como ele já participou e sabe que é bom, que é gostoso. Mas as obras dele não os permitem. Essas obras não os permitem, não dão permissão a ele de virem saudáveis. E os espíritos tentam convencê-lo, mostrando, vocês depois vão melhorando, rapaz. Vocês vão espiando. Sabe por que eles não querem vir? Porque parece que o sofrimento deles não vão acabar. Por que não vão acabar? Porque tem uma danada lá para trás de séries de gravidades, de casos problemáticos contra seus irmãos que eles fizeram. Os nossos irmãos. No mundo espiritual, perseguindo-nos aqui, fazendo mal a nós. A outros, e se divertindo, e pitando miséria. E eles sabendo que tudo isso eles vão ter que arcar. Provavelmente tem deles que pode ter 1000 existências, só sofrimento, minha gente. Minha gente, não é mole não. Tem deles que 1000 existências, veja bem, nós falamos 10 existências, lembra de Mussolini? Tem um caso aí daquele jovem que foi carregado, os bandidos assaltaram o carro e ele foi arrastado a quilômetros, essa criança, e ela foi morta. Ou seja, desencarnou. Porque quem morre é o corpo. Mas o sofrimento é bronca, viu? E saíram arrastando ele. E tem uma mensagem, se eu não me engano, de Chico Xavier, a respeito, parece que foi de Chico daquela época, se não me falha a memória, aonde diz, ele era um daqueles que numa como é que chama aquele carrinho puxado por 2 cavalos, não é? Esqueci agora esse nome, oh meu Deus do céu. Puxado por 2 cavalos, e ele se divertia matando, passando por cima de um, passando por cima de outro, matando mulheres grávidas, matando crianças, se divertindo. Quando ele desencarnou, ele passou 1500 anos, veja só, para nós que contamos o tempo aqui, ele passou 1500 anos nas trevas, nas sombras, nas profundezas do umbral. 1500 anos sofrendo como espírito. Aí depois vem como jovenzinho lindo. Nós aqui na sociedade não entendemos isso, não sabemos de onde procede aquele jovem. Deus fez suas leis, ele desobedece suas leis e agora ele reencarna, prometendo melhorar-se. Chega lá de trás, tem contas a pagar. Aí tem que fechar o saldo, né? Porque Deus nos criou purinho. Deus nos criou sem nenhuma malícia. Mas à medida que nós fomos desenvolvendo o orgulho e a ganância, porque foi necessário no início, quando saímos do mundo animal e irracional, vamos dizer assim, para o mundo homem sábio, ali nós tivemos que ir desenvolvendo o orgulho e a ganância. Está no livro dos Espíritos. Quem quiser estudar, é só estudar. Está nessa codificação maravilhosa. Aí nós desenvolvemos muito, nós investimos muito no orgulho e na ganância, porque precisamos crescer, avançar. Aí o rapaz, Guiba, não é Guiba, eu esqueci como é que é o nome desse carro, fiquei agora com ele. E o que acontece? Ele reencarna como um jovem e depois é arrastado. Aí vem outro. A natureza do sofrimento dele foi terrível, né? Puxado por
E vamos analisar bem, viu? Olha, tudo isso, minha gente, que acontece aqui, essas criaturas que estão mutiladas, que vêm com problema, que tem câncer, uma série de coisas, tudo isso é importante para nós. É Deus mostrando para nós, olha aí, meus filhos, presta atenção. Presta atenção, Valtécio. Você quer ter câncer, Valtécio? Então, preserva o que eu te dei de graça. Como, meu Deus? Eu te dei o corpo de graça. De carne, eu estou falando. Os pais concordaram em te receber. Então, faz jus a isso. Respeita esse corpo. Não empanturra ele de comida ou de elementos químicos que o agridem. De qualquer ordem. Preserva-o de sofrimento lá na frente, porque és tu que vai carregá-lo. Aí, aqueles que gostaram de fazer as maldades, eu não sei lá no meu passado, não, minha gente. E olha, eu faço questão de não saber. Um dia até que me levaram para uma consulta, eu não sabia nem quem era essa pessoa. E eu me sentei, eu cheguei, era 3 horas da madrugada, se não me engano, 2, 3 horas da madrugada, lá em Bairro Novo, em Olinda, eu sou pernambucano. Aí, atualmente eu moro aqui na Europa. O que acontece? Quando eu cheguei lá, ele é um juiz da época, Dr. Ciro, juiz de pequenas causas, se eu não me engano. Eu não sabia de nada, meu irmão me chamou para ir fazer uma consulta e eu fui lá, saí muito cedo, né? E fui. Chegamos lá, ficamos aguardando até quase 11 horas da manhã para poder ser atendido. Quando eu fui atendido, chegou minha vez e eram fichas limitadas, viu? Não era para todo mundo, não. Eu cheguei cedo, mereci pelo meu esforço. Não é assim? Pelo meu esforço, eu mereci aquela ficha. Quando, na hora da consulta que eu me sentei, ele disse, e aí, jovem, o que é que você tem? Eu disse, eu não tenho nada. O que é que você veio fazer aqui? Eu digo, eu não sei não. Eu era um principiante do espiritismo, mas já conhecia algumas coisas. Eu disse, eu não sei não. Ele disse, você não se sente mal? Eu disse, não, estou bem. Aí ele foi e anunciou, se tem alguém que aqui faz mal esse rapaz, apareça. Aí de repente ele entra num diálogo com fulano aqui, ó, do meu lado. Ele falava com fulano, olhando para ele e... Ah, é? Ele fez isso? Mesmo assim, ó. Parari, parará. E eu só acompanhando, viu? Quando eu vou falar para vocês, eu fui que eu fiz, né? Vocês não estão interessados. Se tiver interessado, diga no comentário. Não prometo dizer, viu? É por isso que a mediunidade, essas pessoas que têm mediunidade, muito desabrochadas, endividados, são endividadas. Tá bom? Graças a Deus que ela existe. É uma forma de suavizar, de pagar os nossos débitos. Maravilha. Vamos aí rapidinho para acabar, para não esticar muito. Aí ele foi, parará, conversando com o espírito, parará, e depois o diálogo ficou duro. Ele disse, espera aí, agora eu vou falar com o jovem. Aí ele parava assim e falava comigo. Você está entendendo? Eu disse, mais ou menos. Ou sim. Aí ele disse, mas e por que isso? Ele disse, olha, mas ele está aqui encarnado. Por que você não encarnou? Boa questão, né? Eu disse, é mesmo, por que ele não reencarnou? Entenderam? E aí nós fomos dialogando, ele dialogando, eu não, né? Só escutando, só assistindo, eu não entendia muita coisa, eu achava que ele estava conversando com o vento. Ao mesmo tempo eu me sentia, mas rapaz, eu sei que minha cabeça, que parecia que eu tinha um badalo, a cabeça era do tamanho do planeta e um badalo bem gigante, saindo de uma extremidade para a outra. Quando ele batesse, a minha cabeça parecia que ia explodir. Eu sentia isso. Há pouco, quando eu saí de lá, era uns 200, 300 metros da praia, eu nem coragem de ir para a beira da praia. De tanta dor. Fui para casa, passei um dia que não foi muito agradável. Mas, no livro Esculpindo o Próprio Destino, os Espíritos dizem, olha, nós não aceitamos ser mutilados. E não são espíritos bobinhos não, minha gente. São espíritos muito esclarecidos, sabendo o que estão fazendo, viu? Tem desses que são chefe dos chefes. Ok? Não aceitamos. Esse negócio do cordeiro nós não queremos. Lembra de Caifás, que crucificou, que enganou
Pilatos foi. Pilatos, se você não fizer, nós vamos entregar aqui, não sei o que, isso vai ter um rebolo danado aqui, a gente tem que resolver. E eles queriam dar um fim em Jesus. Pois é, Caifás é um dessa grupo. Para reencarnar, ele vai ter que assumir tudo que ele fez. Resumindo, os espíritos não querem vir porque vem nesses formatos, a natureza do sofrimento. Nós já falamos. Então, de acordo com a natureza do sofrimento, fulano às vezes perde uma perna, ou vem sem uma perna, ou vem com problemas, ou problemas morais, tipo assim. Inclusive tem um caso aqui para encerrar rapidinho, por favor, me perdoe. Mas tem um caso muito bom para isso também. É recente, uma jovem, está aí ventilando muito forte esse assunto na Globo, nas redes sociais. Os pais enganaram a menina aí, a justiça agora tomou conta, porque eles levavam todo o dinheiro da menina, ela já é uma jovem aí com seus 20 e poucos anos, e no final ela foi ver a fortuna dela, ela não tinha nada, ela não tinha dinheiro nem para comprar um sanduíche, tinha que pedir autorização ao pai. Isso é problema moral, minha gente. Entendeu? Ou seja, o sofrimento dela é moral. Ela não sofre fisicamente, ela tem um corpinho perfeito. Mas ela tem um problema moral, com o pai e com a mãe. E o pai com elas, os pais com ela. E olha, eles estão ainda na maior confusão. A justiça já tomou conta, porque o caso tornou-se público. O que é que vai acontecer? A justiça agora tem que ser feita. Muito bem, vai ser por aí, espero. Esse problema é moral, não é físico. Então ela sofreu ali, entenderam? E nas famílias também. Então tem criaturas que vão reencarnar e vão sofrer. Reencarnam e vão sofrer. Reencarnam e vão sofrer. Reencarnam e vão sofrer. Não é fácil, vai ser difícil. Por conta das barreiras que ela colocou no passado para a caminhada, para chegar e abraçar Deus. Porque o nosso objetivo é abraçar Deus. Meu Deus do céu. Esse é o nosso objetivo. Muita gente não entende isso. Aí fica colocando problemas na frente dele. Barreiras que ele vai ter que atravessar. Todas as barreiras, todos os problemas que ele criar, ele vai ter que atravessar todas elas. Todos eles. Entenderam? Aí parece ser um sofrimento eterno. Então, resumindo, era o que estava aqui nessa parte do assunto para nós no livro, nesse número 14. Estando a duração do castigo subordinada à melhoria, daí resulta que o espírito culpado, que jamais se melhorasse, sofreria sempre e, para ele, a pena seria eterna. Entendeu? Porque a duração é de acordo com a melhora sua, minha. Quanto tempo você vai levar para aprender que Deus, ele é bom? Me disseram agora. Meu Deus, obrigado. Mais uma vez registrado. Não tem nada aqui combinado não, minha gente. Quanto tempo você vai levar para entender que Deus é bom? Você pode dizer, já entendi. Já, maravilha. Ótimo. Então trata agora de fazer o melhor. Olha, porque as frutas que você come, Deus não lhe cobra nem um centavo. Agora, o carro que se você tem ou queira conquistar, você tem que pagar. Somos nós, humanos, que fazemos isso. Veja só. Eu faço alguma coisa e cobro um preço. Deus faz de graça, não cobra nada. Vê que pai. Meu Deus do céu. É ou não é? Você bebe água. Não é não? A gente bebe água. Top. Bebe aquela água. E muitas vezes a gente diz assim, a gente não diz no final, obrigado, meu Deus, por esse copo d'água. Diz. Eu muitas vezes esqueço. Outras eu me lembro. Quando tomamos um cafezinho, alguém pode dizer, mas o café eu paguei. Não, meu filho, o café você não pagou. Você pagou alguém para empacotar ele, fazer aquele serviço. E você pegar um pouquinho do café. Deus lhe deu de graça. Mas nós humanos ainda
Que é por isso que nós ainda não nos amamos, porque amor tem que estar sobre a humanidade. Nós temos que fazer o bem a todos igualmente, como Deus fez e faz. Nosso objetivo é esse, como Jesus fez, chegar como ele chegou, fazendo bem para todo mundo. E nós vamos chegar. Então, enquanto nós não chegarmos a isso, esses sofrimentos podem ser eternos, entendeu? Então, se você compreende que Deus é bom, procura dar um fim aos teus sofrimentos. Resignação nos teus sofrimentos. Por isso que tem pessoas que, mesmo pobres, precisando de tudo, elas não roubam. Entenderam? Tem gente rica que não faz o mal. Entendeu? Por isso que tem umas criaturas que estão numa classe muito boa. Parece que isso foi reservado. Já nasceram no bercinho de ouro. Não nasceram no bercinho de ouro por quê? Porque mereceram, fizeram por onde. Aí Deus coloca ali. Vai, meu filho. Aprende. Ajuda. Contribui positivamente. Contribui positivamente. É algo que está na nossa consciência. Tá? Mais uma vez, perdão por nos esticarmos um pouco. Mas se não for assim, minha gente, os problemas parecem que não vão acabar. É encarnação, outra encarnação e sofrimento. Então, quem pode levar 100 anos de uma encarnação, pode levar, parece que a encarnação dura uma eternidade também, de tanto sofrimento. Entenderam? Então, você pode saber como é que foi suas encarnações passadas. Já pode, não pode? Entendeu? Mas não é por isso que você vai deixar com que os outros lhe façam sofrer. Não, procurar sempre resolver da melhor forma possível. Sem agressões. Verbais, né? Morais e físicas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que você esteja buscando também essa melhoria dentro de você. Um grande abraço, fica com Deus e na próxima nós vamos falar. Hoje nós falaremos sobre o Evangelho, os estudos de novo, às 16 horas, horário do Brasil. Todo sábado e domingo nós fazemos esse estudo. Mas na semana também eu coloco. Hoje, sábado, eu já estou colocando um pedaço. Eu vou daqui a pouco colocar outro vídeo sobre o livro dos médiuns e depois o livro dos espíritos, daqui a pouco. Tá? Então vocês podem, se quiserem, assisti-los também. É importante, minha gente. Se nós estudarmos essa codificação, nós vamos ficar muito espertos. Pode ter certeza. Muito espertos. E aí, falhar vai ser mais difícil. Por quê? Porque você vai saber como se defender das armadilhas. Porque, olha, os espíritos do lado do mal plantam tantas armadilhas. Mas ainda vamos falar sobre esses assuntos. Um grande abraço. Fica com Deus e estamos juntos. Não esquece do like, do comentário e de compartilhar para outros, tá? Obrigado. Um grande abraço.